Minha esposa me informou no casamento da irmã dela que tinha dormido com o padrinho. O período de tempo é importante aqui. Nós estamos casados há 3 anos. Estávamos juntos como um casal por 2 anos antes disso. Então, estamos juntos há cerca de 5 anos. Há 2 semanas, a irmã dela se casou e, claro, minha esposa estava no cortejo. Como era de se esperar, ela passou as 2 semanas anteriores ao casamento ajudando a irmã a organizar tudo. Nada demais. Ela me mantinha informado, e eu sabia que isso ia acontecer. Ela ficou de quarta até sexta de folga do trabalho para ajudar a irmã, e, na verdade, ficou com ela esses 3 dias. Eu certamente conheço a irmã dela, mas mal conheço o cara que agora é meu cunhado. Na verdade, só o encontrei algumas vezes, mas ele parece ser gente boa. Cheguei na manhã de sábado, algumas horas antes da cerimônia, na esperança de roubar alguns minutos para vê-la, sem querer atrapalhar o dia, pois sabia que ela estava ocupada. Mas eu não a via desde terça-feira. Ela me vê do lado de fora da casa dos pais dela e manda o irmão sair para me dizer que ela viria até o carro me ver, o que achei estranho, mas tudo bem. Ela finalmente sai e se senta no banco ao meu lado e me dá um beijo. Mas, em vez de agir feliz por me ver ou algo assim, ela me diz que precisa conversar comigo e que não quer estragar o dia da irmã. Ela me informa que, na recepção, se eu ainda quiser ir, posso ouvir algumas coisas sobre ela e o padrinho, e ela não queria que fosse estranho ou desconfortável. Eu fiquei meio atordoado. Ela disse que há cerca de 4 anos teve um caso com ele e que não significou nada, mas ela estava ciente de que, por natureza, sou um pouco ciumento. E queria que eu soubesse com antecedência para que, se eu ouvisse algo, não fosse surpreendido novamente. Eu apenas fiquei sentado ali. Isso não era o que eu esperava para minha manhã, mas disse a ela que apreciava saber disso e que certamente não era grande coisa. Então, ela voltou para dentro de casa, e eu fui almoçar e decidi encontrá-la na igreja. Enquanto estou comendo e mexendo no celular, me dou conta. Ela disse que teve um caso com ele há 4 anos, e nós estamos juntos há 5. Minha primeira reação foi ignorar e pensar que ela só tinha dito o tempo errado. Mas, quanto mais eu pensava nisso, mais comecei a lembrar. Cerca de 1 ano e meio depois de estarmos juntos, ela passou por uma fase em que estava realmente estranha em seu comportamento, não estava disponível quando normalmente estava, e fez 2 viagens de acampamento nos finais de semana com amigos do trabalho. Claro que isso me incomoda um pouco, mas eu sei que tem um longo dia pela frente. Eu vou ao casamento e fico sentado assistindo a tudo. Depois do casamento, tem uma fila onde você passa para parabenizar a noiva e o noivo, e o cortejo nupcial está em fila também. Minha esposa está de pé com outro cara, eu não o conheço de jeito nenhum, mas o padrinho estava lá, e eu simplesmente passei pela fila e agi como se não fosse nada demais. Chegamos à recepção e leva uma eternidade para eles chegarem por causa das fotos. Ela finalmente chega e se senta comigo. Decidi não dizer nada, pois não queria tirar o foco do dia, mas em vez de deixar para lá, ela então me diz que cada um dos padrinhos e madrinhas vai dançar e que ela vai dançar com ele. Eu pergunto por quê, já que ela não era parceira dele na festa, e ela disse que a dama de honra e o parceiro dela eram casados e queriam dançar juntos. Neste ponto, eu estou um pouco mais do que irritado, mas tento não demonstrar. Felizmente, fui esperto o suficiente para não beber, porque admito que fico agressivo quando bebo, então sei quando não devo nem participar. Ela conversa com todos ao redor, e então chega a hora da dança, ele vem e estende o braço, e ela se levanta. Tento não assistir, e na verdade, faço questão de não olhar. Ela volta com ele a tiracolo, e eles estão brincando como se fossem os melhores amigos. Ela decide que seria uma boa ideia nos apresentar, e embora eu não tenha dito para ele se afastar, como eu queria, meu cumprimento foi provavelmente cordial, mas isso não o impediu de se sentar e conversar com ela por alguns minutos. Quanto mais eles se sentavam e conversavam, relembrando os velhos tempos e lugares, mais irritado eu ficava. Eventualmente levantei-me e fui ao banheiro, e quando voltei, ele já havia ido embora. Ela decidiu me dizer que achava que eu estava sendo grosseiro, o que não era algo que eu queria ouvir naquele momento. Eu disse a ela que aquele não era o momento ou lugar para falar sobre isso, mas que com certeza conversaríamos depois. Ela ficou sentada e então disse que iria trocar de roupa, e assim que voltasse, ia dizer à irmã que iríamos embora, porque eu tinha estragado o dia dela. Mas ela não queria que eu estragasse o dia da irmã também. Eu disse a ela que era perfeitamente capaz de não ser um incômodo para ela ou para a irmã pelo resto do dia, e que eu não queria ser a causa de nenhum drama. Então, preferia simplesmente ficar. Ela foi trocar de roupa e depois voltou furiosa. Agora, entenda, eu não disse uma palavra a ela. Eu até apertei a mão do outro cara. Acho que eu estava com a aparência abatida, então foi nisso que ela se baseou. Ela estava decidida a não ficar.
E então eu disse que, se ela realmente quisesse ir, poderíamos ir. Mas, se ela preferisse ficar, eu ficaria feliz em ficar. Ou, se ela quisesse, já que eu vim no meu próprio carro, eu poderia ir embora para que ela pudesse ficar. No início, ela disse que deveríamos ficar, mas depois disse que, se eu não conseguisse me comportar melhor, deveria ir embora. Perguntei como eu estava me comportando, e ela disse que era óbvio que eu estava agindo como um gorila dominante querendo brigar. Eu não sabia se ria na cara dela ou se me sentia ofendido. Voltei para dentro e me sentei enquanto ela socializava com os outros convidados. Conversei com o irmão dela por um tempo, mas acabei voltando para nossa mesa para conversar com a avó dela. Nós saímos ao mesmo tempo, e eu cheguei em casa pouco antes dela. Eu estava sentado na sala, esperando por ela quando ela entrou e foi direto ao ponto. Simplesmente pedi para ela me contar novamente a história sobre esse outro cara, e ela disse palavra por palavra, como antes. Depois de ficar olhando para ela por um tempo, eu só disse: "Você tem certeza sobre o período de tempo?" E ela disse que sim. Então, eu a lembrei de que estávamos juntos há 5 anos. Portanto, esse caso foi bem mais de 1 ano depois de estarmos juntos. O que aconteceu a seguir, eu não consigo realmente colocar em palavras. Em vez de ficar nervosa ou negar ou qualquer coisa assim, ela simplesmente disse: "Eu sei." Então, eu pedi para ela explicar. E ela me disse que eles trabalhavam juntos, e que era apenas algo físico, e que ela sentia que não estávamos em um bom momento na época, e que ela nunca teve nenhum sentimento por ele, e nunca teve a real intenção de me deixar. Ela só estava se divertindo por alguns fins de semana. Ela disse que provavelmente foi um erro da parte dela me contar agora, mas que não queria me pegar de surpresa. Eu não reagi da maneira que ela esperava. Acho que tivemos uma grande discussão que terminou quando ela me disse que eu estava sendo infantil sobre tudo isso, que éramos casados e isso aconteceu muito antes, e que nossa vida juntos agora não tinha nada a ver com ele ou com aquela época. Bem, 2 coisas. Uma, eu discordo totalmente que isso não tenha impacto sobre nós. Ela me traiu e nem sequer tem a maldita decência de se sentir culpada por isso. 2, eu odeio ser chamado de infantil. Quando fico chateado com algo, isso me irrita profundamente, porque é a maneira dela de se sentir superior a mim. Eu disse a ela que precisava de tempo para pensar, e ela me disse que não havia nada para pensar, que nós nos amamos e isso não muda nada. Isso foi há 2 semanas, e eu ainda não superei. Nos últimos dias, ela tem tentado me fazer falar com ela, mas admito que, por alguma razão, eu não estou mais vendo ela da mesma forma que via antes. Parte de mim pensa que isso é uma bobagem. Isso aconteceu há alguns anos, e agora somos casados, e não houve nenhum problema desde então. Mas, por outro lado, parte de mim pensa: acabei de descobrir que ela me traiu, e isso dói demais. E o que torna tudo pior é que, em vez de tentar entender como me sinto, ela está tentando me fazer sentir culpa por sequer pensar nisso. Atualização. A dama de honra, não a minha esposa, estava casada com o padrinho, que foi com quem minha esposa caminhou pelo corredor. Houve algumas pessoas que sentiram que minha esposa estava tentando arranjar a dança, mas eu sei de fato que essa parte foi legítima. No entanto, isso não significa que ela não tenha tentado oferecer a eles uma dança entre si ou alguma outra forma de manipulação. Só queria tentar esclarecer essa parte um pouco. Houve alguns acontecimentos, mas tudo só tornou mais difícil para mim decidir. Na semana passada, eu estava principalmente com raiva. Depois, à medida que o fim de semana avançava, fiquei principalmente triste. Quero ser capaz de odiá-la e ativar aquele interruptor que me diz que estou sendo feito de bobo e que sou um idiota. Mas é muito difícil para mim fazer isso porque ainda a amo e isso está me destruindo. Aqui está o que aconteceu de mais relevante. Ela finalmente percebeu que eu não iria simplesmente superar isso. Isso a levou a perceber que eu poderia querer sair do casamento. Isso, por sua vez, causou quase um colapso nervoso nela. Alguém comentou no primeiro post que ela tentaria me manipular dessa forma. E acredite, eu estava levando essas palavras a sério, pois pensei que ela estava chorando lágrimas de crocodilo. Mas logo percebi que ela não estava fingindo. Ela estava tendo um ataque de pânico legítimo. Isso levou a uma visita ao pronto-socorro e a uma noite no hospital, seguida de novos medicamentos e uma consulta de acompanhamento com seu médico para a próxima semana. Isso envolveu a família dela e, por sua vez, levou a longas conversas. Quando chegamos em casa, com a família dela a tiracolo, perguntei o que ela queria fazer já que a casa estava cheia de gente, e ela disse que queria ficar um tempo com a mãe. Isso foi tranquilo para mim, pois eu não tinha desejo de passar o dia inteiro com o pai ou a irmã dela. Então eu disse que iria terminar algo no trabalho e voltaria para casa mais tarde.
2 horas depois de chegar ao trabalho, recebo uma mensagem dela implorando para eu voltar para casa, dizendo que precisava muito conversar comigo. Então, terminei o que estava fazendo e voltei para casa. Fui recebido na minha própria varanda pelo pai dela, que pediu para conversar comigo por 1 minuto. Meu nível de raiva já estava relativamente alto, mas eu estava pronto para brigar se ela tivesse despejado um saco de mentiras sobre mim para o pai dela. Quero dizer, não é como se ele e eu fôssemos melhores amigos, mas nunca tive um momento ruim com ele, então não ficaria feliz de ser o vilão que partiu o coração da filha dele. Sentamos nas cadeiras da varanda e ele me surpreendeu com sua abertura. Eu estava esperando ouvir qualquer coisa, menos o que ele disse. Ele disse que ela contou a eles o que havia acontecido e que queria me pedir desculpas, porque sentia que fez um péssimo trabalho como pai, e que essa mentalidade que ela tinha era realmente uma criação da mãe dela. Embora ele amasse as duas, ele disse que elas estavam erradas. E ele havia dito à esposa anos atrás que dizer às filhas que o que acontece antes do casamento não conta era uma ideia horrível e um sistema de valores terrível para incutir nelas. Ele então disse que não estava ali para defender o que a filha fez, mas queria que eu soubesse que o que ela estava dizendo e como ela estava agindo era simplesmente porque ela, honestamente, acreditava que ser casada era uma vida completamente diferente e que eles, mãe e pai, haviam romantizado o casamento a ponto de ela não compreender a vida real. Basicamente, ele estava descascando a própria esposa. Mas, novamente, isso não era o que eu esperava ouvir. Nós apertamos as mãos e ele disse que, independentemente do que eu decidisse, ainda pensava muito bem de mim, o que, sinceramente, me fez sentir muito bem naquele momento. Depois entrei em casa e minha esposa estava encolhida no colo da mãe e dava para ver que ela estava chorando o tempo todo em que eu estive fora. A mãe dela se levantou, veio me abraçar e disse que sentia muito, que me amava e que estava rezando para que conseguíssemos resolver isso. Minha esposa estava deitada no sofá. Nesse ponto, a mãe e o pai dela foram embora e ela ficou lá sentada, me olhando e chorando. Ok, é aqui que vou irritar todo mundo e dizer que eu não aguentei. Fui até ela e nós nos abraçamos por um longo tempo, com ela me pedindo desculpas repetidamente. Sei que foi uma atitude fraca da minha parte, mas novamente em minha defesa, tenho que dizer que, pouco antes de esse incidente acontecer, eu a amava com todo o meu coração e faria qualquer coisa para não vê-la sofrer. Independentemente do que ela tenha feito, eu ainda não queria vê-la daquela forma. Olha, é muito possível que ela estivesse fazendo uma atuação digna de um Oscar, mas, sinceramente, não acho que seja o caso. Ela realmente parecia arrasada naquele momento. Depois de um tempo, quando ela se acalmou, perguntei qual era o assunto que ela me pediu para voltar para casa para conversar. E ela disse que queria colocar tudo em pratos limpos para que eu não me sentisse enganado ou manipulado. Então, ela queria que eu fizesse perguntas, e eu gostaria de ter escrito uma lista, mas pensei em algumas de cabeça. Ela foi brutalmente honesta comigo, e algumas das perguntas que fiz provavelmente não deveria ter feito, porque agora as imagens estão gravadas na minha mente. Mas, para ser sincero, elas já estavam lá. De qualquer forma, agora eu só tenho a confirmação de tudo. Primeiro, perguntei sobre as datas, ou pelo menos, datas aproximadas. Não mencionei a preocupação que tinha com o noivado, porque não queria que ela mudasse a história, e ela lembrou exatamente quando as coisas aconteceram. Felizmente, isso aconteceu um pouco antes em nosso relacionamento do que ela inicialmente me disse. Então, não estávamos noivos quando isso ocorreu. Não posso descrever o alívio que senti, pois fiquei fisicamente doente ao pensar nisso quando alguém mencionou isso no meu último post. Em segundo lugar, perguntei quantas vezes ela passou dos limites, porque, em vez de me dizer quantas datas diferentes, ela decidiu me dizer quantas vezes houve intimidade. Ela não estava fazendo isso para ser cruel. Ela sinceramente achou que era isso que eu queria saber. Essa parte da conversa não me ajudou em nada e, na verdade, quase me derrubou. Na verdade, não foi tão frequente e, na verdade, foram apenas 3 dias diferentes em que isso aconteceu. Mas houve várias vezes durante esses 3 dias. Então veio a parte difícil. Por que ela fez isso? Ok, novamente, não sou o homem mais corajoso e me envergonho de admitir isso. Mas não consegui perguntar sem começar a chorar. Perguntei por que eu não era bom o suficiente. Por que ele? Por que ela não simplesmente me deixou? Foi a vez dela de me segurar, porque naquele momento todos os meus sentimentos vieram à tona. Ela me contando, eu tendo que vê-los rindo juntos, ela agora me dizendo quantas vezes fizeram e onde fizeram. Ela falou tudo isso, mas até agora não faço ideia do que me foi dito naquela hora. Eu estava muito abalado e, sinceramente, nada do que ela dissesse faria alguma diferença de qualquer maneira. Mas depois que me recompus, simplesmente disse a ela que a traição foi horrível. Mas, sinceramente, a reação dela quando descobri
foi tão ruim quanto, se não pior. Ela concordou comigo e se desculpou por me chamar de imaturo. Ela disse que, sinceramente, acreditava que isso não importaria para mim agora, porque estávamos casados. Quando ela disse isso, meu sangue começou a ferver novamente. Comecei a dizer algo sobre isso, mas ela me interrompeu e disse que, depois de conversar com os pais, agora entende que isso foi muito errado da parte dela e que trair é trair. Mas ela ainda sente que a nossa felicidade que compartilhamos desde que nos casamos deveria contar para algo. Eu, então, respondi que, de certa forma, sentia que essa felicidade foi construída sobre uma mentira. Isso levou a outro colapso da parte dela e quase a mais uma visita ao pronto-socorro. Mas entre o lorazepam e fazê-la respirar em um saco de papel, consegui acalmá-la. Deixei ela dormir o resto da noite, sentindo que emocionalmente estávamos ambos exaustos. Mas, chegando o domingo, estávamos conversando novamente. A essa altura, eu não estava tão simpático quanto antes. Quando voltamos do pronto-socorro, disse a ela que achava péssimo ela ter me apresentado a ele. Me fazendo ter que vê-la dançar com ele foi ainda pior. E o fato de ela só ter me contado porque ia ser pega foi o ápice do que ia ser desprezível. Então, exigi saber por que ela achava que eu descobriria. E quantas pessoas no casamento sabiam, além de mim? Bem, obviamente, o cara sabia. Mas então, o melhor amigo dele no mundo também sabia. Já mencionei que esse cara agora é meu cunhado? Isso levou a irmã dela a descobrir, e ela estava com medo de que a irmã fosse a que me contasse. Perguntei com que frequência ela via esse cara, e ela disse que o casamento foi a primeira vez que o viu em 3 anos. Então, eu perdi a cabeça e perguntei se ela tinha ido para a cama com ele durante os preparativos para o casamento. Ela ficou irritada com isso, dizendo que nunca faria isso porque é casada, e eu simplesmente perdi a paciência e tive que sair por um tempo, porque, mais uma vez, senti que ela estava vivendo no planeta dos casados, ou algo do tipo, e o mundo lá é um lugar diferente do que o mundo onde o resto de nós vive. Finalmente, me acalmei o suficiente para voltar para casa e tentar ser civilizado. Ela finalmente me perguntou o que poderia fazer para me ajudar a superar tudo isso, o que pode não parecer muito, mas foi a primeira vez que ela realmente ofereceu ajuda. Então foi, pelo menos, um gesto agradável. Eu disse a ela que não tinha certeza do que ela poderia fazer ou se havia algo que qualquer um de nós poderia fazer, e que talvez eu nunca superasse isso. Ela disse que queria ajudar, porque não queria me ver em dor, e que ao longo dos anos esperava que eu pudesse julgá-la com base em quem ela é agora. Ela faria qualquer coisa que eu quisesse para resolver isso. Ela também queria ter certeza de que eu soubesse que ela tem sido 100% fiel desde que nos casamos e nunca trairia seus votos. Agradeci sarcasticamente, o que admito não foi a coisa mais madura a fazer. Então, pedi uma moratória nas conversas até pelo menos quarta-feira. Tenho 2 projetos que preciso concluir e, sinceramente, estou exausto e sei que não tenho ideia do que quero fazer. Alterno entre períodos de raiva intensa, em que quero expulsá-la, e períodos de profunda turbulência emocional, em que quero simplesmente esquecer isso e seguir em frente com ela. Sim, eu sei que isso não é o que ninguém queria ouvir. E não me orgulho de escrever isso, mas é isso que temos no momento.